Então, hoje vamos falar de pesquisas espíritas. Nós temos feito um conjunto de palestras, como deu para perceber, esta é a parte 13, já fizemos 12, que estão no YouTube do CCE e no Facebook do CCE também, podem ver, e já vão tentar perceber porquê. Antes de aparecer o Espiritismo, acreditava-se na vida para além da morte, não é? As religiões diziam que a vida continuava e nós acreditávamos ou não, certo? Não havia nenhuma prova. Era uma crença, não é? Era a chamada fé cega, não é? Havia aquela parte da ciência que tratava os fenómenos e aquela parte que a ciência não conseguia tratar era da religião e os padres diziam, ok, isto é nosso, não é? Mas depois apareceu, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que foi o marco do lançamento, do aparecimento do Espiritismo. Espiritismo, doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Os três termos estão corretos, significam o mesmo. O mais correto é a doutrina dos espíritos, porque foram os espíritos que transmitiram essas informações através dos médiuns, e Allan Kardec compilou informações de mais de 1000 grupos familiares de todo o mundo, comparando as respostas, fazendo pesquisas. Então, se até aqui se acreditava na vida para além da morte, fé cega, perguntava-se como é que é, não sabemos, temos de acreditar. E depois do aparecimento do Livro dos Espíritos, comprovou-se que a vida para além da morte era uma realidade. Então a fé passou a ser raciocinada, isto é, com base na razão. Então, mas existe fé raciocinada? Claro, existem dois tipos de fé, a fé cega e a fé raciocinada. E também existem outros dois tipos, de outro modo, a fé humana e a fé divina, não é? Nós temos fé humana, ou não temos, não é? Eu até costumo dar este exemplo, nenhum de nós está preocupado aqui se o teto vai cair ou não. É uma questão de fé humana nos empreiteiros que fizeram a casa, nos engenheiros, nos que fizeram os cálculos, e por aí fora, né? E depois temos a fé divina, que é a fé na vida para além da morte, mas baseada em factos, não baseada numa crença cega. Então, o Livro dos Espíritos veio-nos trazer isto, veio-nos demonstrar a imortalidade do ser humano e a sua interligação com a Terra e com a vida no mundo espiritual, não é? Muito bem. No entanto, havia muitas pessoas, e ainda há muitas pessoas, e até pessoas muito cultas, que dizem assim, essa coisa da vida para além da morte, felizmente já não são tantas. Essa coisa da vida para além da morte é para gente fraca, gente de cabeça fraca, gente sem cultura, gente sem instrução, pobres diabos, pobres de espírito, não é? Sempre ouvimos isso, com a apologia do materialismo, não é? Pelo menos durante o século XX. O objetivo deste grupo de palestras é precisamente rebater essa informação e demonstrar, não por opiniões, mas por factos, que isso não é verdade. Não é gente fraca que acredita na vida para além da morte, não é gente fraca que investiga isso, não é gente sem instrução que investiga isso e que chega a essas conclusões, mas sim dos maiores cientistas, pesquisadores, né, de todo o mundo desde o século XIX. Desde Allan Kardec até aos dias de hoje. E contra factos não há argumentos. Porque se alguém disser que não acredita no que eu vou aqui dizer, essa pessoa não está bem da cabeça. Porque são factos. É uma questão de ir investigar, de ir pesquisar. Não são opiniões minhas, não são opiniões feitas com base em raciocínios, mas sim apresentação de factos.
Hoje vamos falar de um cientista que trabalhou essencialmente com a reencarnação. Não é este, o Hernani Guimarães Andrade, foi um cientista espírita brasileiro no século XX. Este livro está editado em Portugal pela Federação Espírita Portuguesa, é muito bom. Tem 8 casos de pesquisa científica de reencarnação, que se lê muito bem, não é preciso ter formação científica para entender, porque está muito bem escrito. Apesar da metodologia científica de pesquisa que ele apresenta, está escrito de uma maneira que parece quase um romance e entende-se muito bem. Então a reencarnação é a volta da alma ou do espírito, não é? À vida corpórea, mas noutro corpo, que nada tem a ver com o primeiro. Portanto, se eu desencarnar agora, eu vou para o mundo espiritual e eu, que nesta vida estou Lucas, mas eu, espírito imortal, voltarei a reencarnar quando for útil e vou ter um novo corpo. Vou-me chamar Manuel, Maria, dependendo do corpo que eu tiver, não interessa, mas o espírito é o mesmo, trazendo as suas tendências, as suas aprendizagens conquistadas até então, ok? Então, amigos, a reencarnação é isto, é a ação, a atividade de reencarnar, de voltar ao corpo de carne. Mas isto é verdade? Existe. Não só existe, como está comprovada cientificamente, até à saciedade, só não vê quem não quer ou quem anda distraído, mas vamos falar nisso. É uma crença de cerca de 2/3 da população mundial, embora alguns autores digam que é 1/3, mas do ponto de vista estatístico, cultural, religioso, vai mais para os 2/3. É diferente de metempsicose. A metempsicose é uma teoria oriental que defendia que era possível reencarnar como animal. E isso não é aceito pelo espiritismo, porque seria um retrocesso evolutivo. Ok? Também é diferente reencarnação de nós espíritas, muitos de nós às vezes dizemos reencarna, desencarna. Isto não existe. Existe é reencarnação, desencarnação, mas não é a mesma coisa, não. Do ponto de vista da etimologia das palavras, da ortografia, não é, né? Porque o desencarne é tirar carne, descarnar quase, né? Não é a desencarnação. A desencarnação é a ação de sair do corpo de carne, a reencarnação é a ação de entrar no corpo de carne. É um preciosismo, né? Porquê é que nós falamos que é diferente de metempsicose? Porque há pessoas tão parecidas, não é o seu caso, com os animais que têm, que a gente parece que são irmãos, não é? Vejam bem, olhem só estes dois. Há até quem diga que as pessoas escolhem os cães e os gatos por uma espécie de proximidade, né? Da parecência. Mas eu já tive um cão desse, é um boxer. E o cão pode dizer o mesmo, já tive um dono boxer. Pronto. Mas isto é só uma pequena brincadeira para nós vermos que a metempsicose, esta teoria, admite que o espírito do homem possa reencarnar como animal. Portou-se mal, volta ao reino animal. Seria um castigo de Deus. Isso é um disparate evolutivo. Contraria a própria evolução das espécies, Charles Darwin, e contraria também a doutrina dos espíritos, diz que tudo evolui na natureza. Nós podemos estagnar pelo livre-arbítrio, mas não podemos andar para trás. Eu aprendi a fazer PowerPoint, não posso desaprender. Se quiser posso parar, deixar de aprender coisas novas, mas não posso desaprender o que já sei. Ok? Muito bem. Então, a reencarnação foi revelada pelos espíritos desde sempre, né? É a base das antigas religiões e filosofias, foi defendida pelas mais antigas civilizações e foi divulgada também por vários espíritos, entre eles Jesus de Nazaré. Mas pode-se perguntar, no tempo de Jesus não se falava em reencarnação, pois não? Ninguém sabe quando é que essa palavra apareceu, é uma coisa curiosa. Há quem diga que foi criada pelo Espiritismo, é mentira. Ela apareceu antes do Espiritismo, mas ninguém sabe quem foi o seu. Eu, pelo menos, não sei, se souberem, digam-me, que eu gostaria de saber. Qual foi a sua origem e em que data.
Mas o conceito de reencarnação, isto é, o conceito da volta do espírito a um novo corpo, já existia. Aí os primeiros cristãos chamavam-lhe ressurreição. Por isso é que no Novo Testamento vocês vão falar, né, nesse aspecto, né? Portanto, a reencarnação na Bíblia, esta crença encontra-se em inúmeras passagens da Bíblia de forma velada, mas no Novo Testamento está de forma expressa, né? Quando Jesus fala de Nicodemos, fala de João Batista e tantos outros, né? Há muitos casos. Ao fim e ao cabo, quando nós vamos reencarnar, estamos lá na bicha, na filazinha, e vamos escolher um corpo de acordo com as nossas necessidades. Ora, aquele vai ser cego, este vai ser perneta, este vai ser mulato, aquele vai ser cor-de-rosa, né? Esse aqui, pronto. E cada um está com um ar espantado, que não estava a contar vir sem uma perna. Então, é uma maneira humorística de referir que cada um trará um corpo adequado à sua evolução e às suas necessidades, não por castigo divino, mas sim dentro da lei de causa e efeito. Né? Quem semeou, colhe, não é? A reencarnação fazia parte do dogma dos judeus, como já referi, com o nome de ressurreição. Eles sabiam que a alma voltava ao corpo, só não sabiam como, não é? E o catolicismo adotou a palavra ressurreição, mas com outro significado, não é? O de voltar à vida um corpo físico morto ou mesmo desaparecido, que hoje em dia já não defendem isto, porque está provado cientificamente que é impossível, porque os corpos no cemitério decompõem-se, não é? Em átomos, e vão dar origem a outras plantas, animais e bichinhos. No fim dos tempos seria uma grande atrapalhada estar a juntar os corpos todos outra vez, era uma grande confusão. Então isso já está posto de parte, não é? No entanto, a Igreja Católica não aceita a reencarnação ainda hoje. E isso mas não foi sempre assim. Não é? Os primeiros, cristãos aceitavam a reencarnação. Ela só foi recusada no concílio de Constantinopla, pelo imperador Constantino, se não me falha a memória, Justiniano, aliás. Constantino era outro, anterior, em 300. Isto porquê? Porque é que haveria de ser, não é? Porque a mulher dele obrigou-o, não é? Ele era imperador, mas quem mandava era a mulher, é óbvio. É quase sempre assim, em todas as casas, menos na minha. Isto aqui está aceita, era aceita, isto é um erro ortográfico, é uma fotografia, que a reencarnação era aceite pela Igreja Católica até o ano 553. E foi neste concílio que o imperador Justiniano prendeu o Papa, prendeu mais não sei quantos, houve 4 ou 5 só que fizeram uma espécie de um concílio, que fazia mais ou menos parecer o Conselho de Ministros aqui em Portugal, independentemente do partido, onde se faz aqueles arranjinhos todos, e então eles decidiram, ok, a partir de agora vamos proibir o ensino da reencarnação. Quem ensinar morre. Porquê? Porque a esposa do Justiniano tinha sido uma dona de uma casa de prostituição. Era uma mulher muito bonita, atraente, né? E então, como diziam que ela depois teria de reparar os erros do passado e reencarnar noutra condição, ela dizia assim, não, isto é impossível, a mulher do imperador não pode estar sujeita a essas bocas. Então, por incrível que pareça, a história conta que isto é verdade. E foi assim, como muitas outras coisas ainda hoje em dia são assim. Temos a antiga Constantinopla, que agora é a atual cidade de Istambul, né, na Turquia. E assim vamos ver a nossa reencarnação, tema de hoje, como um dos 5 pontos básicos da doutrina espírita, certo? E dentro desta reencarnação, hoje vamos falar das crianças que se lembram de vidas anteriores. Existem 4 provas, 4 evidências da reencarnação, uma delas são as crianças que se lembram de vidas anteriores. E é sobre isso que vamos falar. Porque houve um senhor, o Dr. Ian Stevenson, que desencarnou em 2007, considerado o cientista da reencarnação, que pesquisou isto a desafio. É muito interessante este senhor. Ele não era espírita, que nós saibamos, não sabemos se alguma vez teve conhecimento do espiritismo,
mas é um vulto de se tirar o chapéu, né? Filho de um advogado escocês. A mãe dele era ligada à teosofia e ele era psiquiatra, e além de médico, psiquiatra, chefiou o departamento de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, com, na altura, 39 anos, e depois ganhou uma bolsa de estudo para investigar a reencarnação. E criaram um departamento na Universidade da Virgínia, que é se não me falha a memória, o Departamento de Estudos da Percepção da Personalidade, para investigar a imortalidade da alma e a reencarnação. Mas já vamos ver. Ele começa a investigar os relatos de crianças quando encontra na imprensa reportagens a envolver crianças. Começa a ver notícias, não é? Se respirarem fundo vão ver que não há necessidade de tossir. Faz um apanhado, ele encontra estas notícias e ele faz um apanhado e encontra logo 44 casos. Sei pá, que é isto? Ele já tinha um viés, uma orientação científica. Espera aí, se há tantos casos, então estes casos tinham alguma coisa em comum, que eram crianças de 2 a 4 anos e as lembranças apagavam-se por volta dos 8. Então ele decidiu pesquisar, né? E reparem, em 1960 ele concorre a um prémio da Sociedade Americana de Pesquisa Médica e ganhou esse prémio, né? Então ele foi à Índia e em 4 semanas conseguiu encontrar 25 casos de crianças que se lembravam de vidas passadas e decidiu investigar, né? Depois, olhem só que interessante, lembram-se as fotocopiadoras que existem agora, quem inventou a máquina das fotocópias foi o Sr. Chester Carlson. Bem, escusado será dizer que ele ficou multibilionário, né? Ainda hoje, este dinheiro da Fundação Carlson alimenta muita coisa boa na vida, nomeadamente as pesquisas científicas nesta Universidade da Virgínia. Então, o Sr. Carlson criou uma verba destinada para aquele departamento de pesquisa da personalidade, onde estava o Dr. Ian Stevenson. Disse: olha, está aqui dinheiro que não embarda, portanto, pode investigar à vontade. Então, o Dr. Ian Stevenson deixou de clinicar, isto é, de exercer como médico, de dar consultas, deixou de dar aulas para pesquisar contra tudo e contra todos. A mulher dele disse: epá, mas tu és doido, estás a deitar fora uma carreira promissora. Ele era professor universitário na Universidade de Virgínia, já tinha conseguido, era um craque aos 39 anos, passa a expressão, e vai deitar fora porque agora quer ir investigar crianças que se lembram de vidas passadas, o que é um disparate para a mulher dele, não é? Diz assim: olha, o homem está xexé de todo, não é? O que é certo é que ele foi, não é? E encontrou muitos casos pelo mundo inteiro, não é? Na Índia, no Sri Lanka, na Birmânia, Tailândia, Turquia, Líbano, Síria, África Ocidental, Estados Unidos, Europa, Japão, um pouco por todo o mundo, e foi escrevendo livros. O primeiro grande livro dele, que hoje está traduzido para o português, 20 casos sugestivos de reencarnação. E o último foi este, antes dele desencarnar, quando a reencarnação e a biologia se cruzam. E eu não tenho dúvidas nenhumas, dentro da minha ignorância, que a reencarnação vai ter de fazer parte da biologia um dia, não é? A nível científico, e vai ser ensinada nas escolas, porque faz parte das leis naturais, não é? Das leis da natureza. Vemos aqui um caso de uma criança com um defeito de nascença, chamadas birthmark em inglês, ou marcas de nascença, né? Uma orelha deformada, de um rapaz turco que disse lembrar-se de uma vida passada, em que era um homem e tinha sido atingido fatalmente com um tiro do lado direito da cabeça, com um tiro de pistola. É claro que o Dr. Ian Stevenson e sua equipa não iam acreditar nisto só porque o menino disse.
iam investigar, iam ver se aquela personalidade tinha existido. E uma característica das crianças que se lembram de vidas passadas é que são crianças que passam pouco tempo no mundo espiritual, entre uma vida e outra, por isso trazem as lembranças. Porque aquelas que passam muito tempo, depois de largar o corpo de carne, passam muito tempo no mundo espiritual, quando regressam não têm lembranças. Essa proximidade faz com que tragam lembranças recentes da vida anterior e que permite até encontrar antigos familiares ainda reencarnados e comprovar. E era o que ele fazia, o Dr. Ian Stevenson. Ia à procura dos casos, eles diziam, olha, eu fui atingido na cidade tal, vivi no sítio tal, e ele ia a pesquisar. E depois ia procurar relatórios da polícia, dos hospitais, e encontrava. Fulano tal tinha existido, tinha sido morto a tiro, tinha isto, tinha aquilo. Não é? Muito interessante. Vemos aqui um outro caso na cabeça, um sinal na cabeça de um homem tailandês, tio paterno de uma criança, que a ele se referiu como tendo sido morto por um golpe de faca pesada na cabeça. Temos aqui o Dr. Ian Stevenson, quando foi ao Brasil. Olha, este senhor, que era um notável, foi ao Brasil para ver como é que o engenheiro Hernani Guimarães Andrade trabalhava e aprender com ele e ver os casos dele. O engenheiro Hernani Guimarães Andrade era um cientista espírita, era engenheiro dedicado à pesquisa científica também, nas suas horas vagas, e era espírita. Os espíritas pouco valor lhe deram. Se vocês forem perguntar à maioria dos espíritas no Brasil, muito poucos o conhecem. Porque ele, como todos os grandes homens, fez o seu trabalho, fez a sua obra de pesquisa na reencarnação com bactérias, demonstrou, segundo ele diz, a existência do perispírito, criando campos artificialmente, criando perispíritos, entre aspas, de bactérias que provam que existe um corpo espiritual que facilita a reencarnação. E então o Dr. Ian Stevenson, que era o topo de gama a nível mundial, foi ao Brasil para se encontrar com o engenheiro Hernani. Vemos aqui o engenheiro Hernani e o Dr. Ian Stevenson e outros, né? Neste momento, entre 2.000 e 3.000 casos de reencarnações que estão catalogados pelo Dr. Ian Stevenson. Vemos aqui monografias na Índia, no Líbano, Turquia, Sri Lanka, Tailândia, Burma, etc. Outro livro dele, muito importante, que é Línguas Não Aprendidas, Novos Estudos em Xenoglossia, onde o Dr. Ian Stevenson vai estudar pessoas que falam línguas que não conhecem nesta vida e que os espíritos explicam que é um fenómeno de xenoglossia, não é? Em que pode até ter a ver, e certamente tem, e ele não saberia, com interferências espirituais. Por exemplo, se eu, porventura, já tiver vivido na China e tiver no meu software de base, no meu inconsciente, essa informação, pode vir um espírito, se eu for médium de fala ou de psicofonia, e através de mim ativar-me essas memórias e falar em chinês. Então isso chama-se um fenómeno de xenoglossia. E depois diz assim, mas o médium não sabe chinês nesta vida, mas já aprendeu noutra de certeza. Não é condição sine qua non, mas é uma grande garantia de que assim seja, né? E depois também o livro Crianças que se lembram de vidas passadas, que também está traduzido para o português. Temos aqui outra edição, Crianças que se lembram de vidas passadas, e este em francês, Reencarnação e Biologia, quando elas se cruzam. Aquele livro inicialmente em inglês, né? Casos europeus de reencarnação e reencarnação e biologia. Então este senhor esteve em Portugal em 2002, na Casa do Médico, no simpósio A Quem Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial, do Dr. Luís Portela, onde esteve presente na altura o Ministro das Ciência e Tecnologia, se não me falha a memória, na altura teria sido o Ministro Mariano Gago, mas não tenho certeza, e onde também teve o Presidente da República, que se não me falha a memória, teria sido o Presidente Jorge Sampaio. Mas se não foi um desses. Portanto, é para nós vermos o nível do evento, que é de facto de alto nível, de grande credibilidade, de pesquisa científica. E o Dr. Ian Stevenson era um dos bolseiros também da Fundação Bial. E veio à Bial, a Portugal, a Porto,
apresentar os seus casos. E então foi entrevistado pela revista Notícias Magazine, que saía com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias ao domingo, e foi entrevistado pelo jornalista Eugénio Pinto e com fotografias do Jorge Gomes, que nós conhecemos, aquele jornalista, escritor e naturalista espírita, né? E ele fala-nos aqui das provas da reencarnação. Numa destas partes, dos 14 livros publicados, reparem o que ele diz. As demonstrações para que uma pessoa racional, se quiser, possa acreditar na reencarnação são fantásticas. Este homem que não era espírita vai mais longe, ele não fala em evidências, ele fala em provas. E ele diz que, disse nessa entrevista e noutras, que o que mais lhe custava é ter de partir para o mundo espiritual sem assistir à grande revolução social que irá acontecer quando o homem se comportar de acordo com a crença na reencarnação. Porque, diz ele, a grande maioria das pessoas acreditam na reencarnação, mas não se comportam como tal. Né? Sabem que a vida continua, que vão colher o que semearam, que a vida assim é, nesse ciclo, mas não se comportam como tal, comportam-se como se houvesse uma vida. Ora, né? Eu costumo dizer, aqueles políticos que no mundo roubam o dinheiro do povo, os banqueiros, felizmente são um ou dois só no mundo, graças a Deus, né? Que aqueles que nos escravizam com juros nos bancos, vemos os bancos a ter milhões e milhões de lucro por trimestre, né? E nós, portugueses, onde eu me incluo, a pagar com muito sacrifício uma casa durante 70 anos, ou 50, ou 40, e quando chegamos ao fim do pagamento da casa, não pagamos uma casa, pagamos 3, né? Então nós vemos uns que roubam e outros que são escravizados, mais ou menos de acordo com o local do planeta onde nasceu. Será que essas pessoas fariam isso se soubessem da reencarnação? Se soubessem que iriam colher o que estão a semear? Se soubessem que vão reencarnar e que podem reencarnar na miséria por ter abusado da riqueza? Não por castigo de Deus, mas por problema de consciência pessoal, né? E então o Dr. Ian Stevenson dizia que quando nós agirmos de acordo com a reencarnação, será a maior revolução jamais operada na Terra, superior, com um impacto superior ao da Revolução Industrial, que foi a maior revolução até aos tempos de hoje. Então, ele diz que teve mais de 20 casos na altura, na Birmânia, em que crianças de tenra idade afirmavam ser antigos soldados japoneses da Segunda Guerra Mundial que ali morreram em combate. Curiosamente, isto é interessante, os birmaneses não gostam dos japoneses. Porquê? Porque andaram em lutas, eram inimigos. Olhem que interessante. Antigos soldados japoneses que andavam a matar os birmaneses reencarnaram na Birmânia. E então, essas crianças que tinham reencarnado na Birmânia tinham uma ânsia muito grande de ir para o Japão, que ia contra a sua cultura e contra a sua história, né? Também, que os japoneses eram inimigos, né? E mais, estas crianças não gostavam da comida da Birmânia porque era muito picante e gostavam da comida japonesa. Isto não é fantástico, não é? Reparem, curiosamente eles revelavam qualidades compatíveis. Trabalhavam duramente, queriam comer peixe e ovos crus, não gostavam da comida da Birmânia, achavam-no muito picante, rejeitavam viver no país, queriam voltar para o Japão. E vimos o drama de pais que estranhavam as tendências destas crianças, que teimavam mostrar comportamentos destes. Os japoneses ainda hoje não são muito populares na Birmânia. E depois temos este caso do Gopal Gupta, né? Que nasceu na Índia, e é muito interessante porque os pais eram da casta média e inferior, né? Com escassa instrução. Como sabem, na Índia há várias castas, né? Há os inferiores e os superiores, o que é uma estupidez, ainda por cima, tendo em conta que o país é um país reencarnacionista, mas eles têm lá as leis deles.
Ok. Daqui a bocado está toda a gente com muito calor. Eles nunca repararam nada particular no menino, no Gopal Gupta, né? Mas se nós formos ver, portanto, aqui na Índia, existem estas castas, portanto, os Parias, os Sudras, os Vaisyas, os Kshatriyas e os Brahmanes, né? Que eram os mais evoluídos. Ora bem, o pequenino Gopal, com menos de 2 anos, um dia virou-se para o pai. Aliás, o pai do Gopal pediu ao Gopal que retirasse da mesa o copo de um senhor de uma visita. E o Gopal respondeu: eu não tocarei nesse copo, eu sou um Sharma. Os Sharmas são membros da casta superior na Índia, os Brahmanes. E o pai ficou, eles eram de uma classe inferior, ficou furioso, né, e partiu alguns copos. O pai pediu-lhe que se explicasse. Né? Então Gopal disse ao pai: eu morei em Mathura, aqui, uma cidade a 160 km de Delhi, na Índia. Disse o nome da empresa de produtos farmacêuticos que ele tinha. Disse possuir uma grande casa e criado, esposa, tinha 2 irmãos, tendo um deles morrido durante uma discussão. Isto pequenino, com 2 anos. Então, o pai disse assim: o miúdo está louco, né? Apesar disso fazer parte da cultura dele. Né? Reparem, ele não pegou no copo porque um Brahman não toca em utensílios manipulados por um inferior. Olhem que interessante. Quem é que teria ensinado a esta criança de 2 anos isto? Quando o próprio pai e a mãe eram de uma casta inferior e não ensinavam isso. Ninguém na sua família tinha vínculos com habitantes de Mathura, daquela cidade. A mãe nunca o encorajou a falar sobre o passado, para o pai era indiferente. Gopal falava aos seus amigos. Um lembrava-se ter ouvido algo sobre um homicídio em Mathura que podia corresponder àquele que Gopal falara. Em 64, por ocasião de uma festa religiosa, o pai foi a Mathura, procurou a empresa que o filho tinha falado e explicou ao gerente as razões das suas perguntas. Sabe, o meu filho diz isto, aquilo e aquilo outro. Ora bem, o gerente ficou impressionado e confirmou que, de facto, em 1948, um dos 2 donos da tal sociedade disparara contra o seu irmão, que morrera nesta data devido a ferimentos. A família de Sharma foi posta ao corrente, alguns deles foram a Delhi para ver Gopal e conversar. Isto tudo foi pesquisado pelo Dr. Ian Stevenson. Convidaram o rapazinho a ir a Mathura e ele foi. Durante a visita reconheceu pessoas, lugares onde o Shaktipal viveu e trabalhou. Mostrou-se ao corrente dos negócios da sociedade e lembrava-se de como tinha tirado dinheiro à esposa para dar ao seu irmão. E porquê que ele tirou? Que era para tentar acalmar o irmão, que encolorizava-se muitas vezes, cada vez mais frequentemente. E o homicídio foi comentado na primeira página dos jornais locais. Tudo aquilo que o miúdo disse estava pesquisado, estava nos jornais da Índia, tinha sido muito conhecido. Não é? Então, o comportamento de Gopal era de filho de gente rica, apesar de eles serem pobres. Recusava tarefas de casa, inclusive a comer no recipiente utilizado por alguém da sua família. Aproveitava todas as ocasiões para fazer sentir que era superior. Interessante, não é? A investigação deste caso começou em 65 na Índia e prolongou-se até 1974. Depois de 65, Gopal não desejou voltar a Mathura e foi perdendo gradualmente as ligações à medida que foi crescendo, foi perdendo gradualmente as ligações com essas tendências e com essas vontades. Agora, meus amigos, o Dr. Ian Stevenson, como cientista, as crianças diziam isto, tudo apontava para a reencarnação. Agora, será que é a reencarnação ou não? Ele pôs todas as possibilidades em jogo e foi analisar as possibilidades comparando-as para ver qual a que se adequava melhor a estes casos que já vai
entre 2.500 a 3.000 casos estudados pela Universidade de Virgínia. Né? A primeira hipótese que ele colocou é fraude. Né? A criança estava a fraudar, mas como? Exigia uma conspiração elaborada entre as crianças, parentes, vizinhos, estranhos de outras cidades e assim por diante. Até porque a grande maioria das crianças falam de cidades, locais onde nunca tinham ido nesta vida, onde os pais nunca tinham ido, algumas a milhares de quilómetros ou centenas. Né? Outra hipótese que o Dr. Ian Stevenson colocou é da criptoamnésia. Isto é, nós já termos lido ou ouvido falar que a nossa mente converteu numa lembrança e traduz como se fosse algo nosso. Lembrança, amnésia oculta, do grego, cripto também é responsável, blá, blá, blá. Mas um escritor pode armazenar uma expressão, uma frase particularmente atraente, depois vir a crer que foi ele quem a inventou, dizia ele. Era um caso possível, mas com crianças de 2, 3 anos não é muito normal, não é? Telepatia com vivos, era outra hipótese. Será que as crianças liam as mentes das pessoas vivas, tinham conhecimento dos factos e depois convertiam essa informação em pseudo-lembranças? Não faz sentido. Então este pequeno Goppel de 2 anos ia captar telepaticamente a mente das pessoas que estavam em Makura, que ele nem sequer conhecia, nunca lá tinha ido. Como é que se faz essa telepatia com alguém que nem sequer se conhece e que está longe, não é? Não faz muito sentido, mas o Dr. Ian Stevenson colocou esta hipótese. A outra é retrocognição ou pré-cognição, que a outra possibilidade era a criança, por meio de alguma faculdade extraordinária, ter tido consciência direta dos factos do passado, retrocognição, ou ter tido alguma consciência dos factos que o investigador viesse a descobrir no futuro, que é uma teoria da pré-cognição. Lá está o São Pedro a mudar os móveis. E por último, será que houve telepatia com os mortos? Talvez a criança tivesse entrado em contacto telepático com consciência de uma pessoa falecida e estivesse a perceber equivocadamente a informação assim recebida como sendo sua. É uma hipótese de trabalho, mas fará muito sentido que uma criança de 2 anos, 4 anos, 5 anos venha a captar inconscientemente, telepaticamente, pensamentos de um falecido e transmitir isso como se isso fosse seu, com todos os pormenores, não faz muito sentido. Também pôs a hipótese de possessão. Será que a criança estava possuída pelo espírito do falecido e as recordações fossem lembranças verdadeiras do espírito e não da criança? Também não fazia sentido para o Dr. Ian Stevenson. Isto porquê? Porque ele, sendo conhecedor dos casos chamados de, entre aspas, possessão, que no espiritismo se chamam de subjugação, de interferência espiritual, nesses casos, são casos que duram alguns minutos, quando muito 1 hora, 2, né? Agora, isto são dias, semanas, meses, anos, em que as crianças se mantêm, não poderiam estar num estado de transe contínuo, não é? E o último caso é a reencarnação. As lembranças são o que parecem ser recordações de factos de uma vida anterior da criança. Conclui Stevenson que esta possibilidade da reencarnação, entre as outras todas, era algumas vezes a única mais provável. E mais, ele chegou a afirmar que dos 2.500 a 3.000 casos pesquisados, pelo menos 800 a 900, a única explicação possível era a reencarnação. Noutros casos, poderia haver outras daquelas possibilidades que falamos, embora não fossem muito plausíveis, né? Então temos aqui o nosso amigo da orelha deformada, que tinha levado um tiro. 500 foram exaustivamente estudados, outros tantos minimamente trabalhados e outros examinados, mas superficialmente, diz o Dr. Ian Stevenson na entrevista que deu à Notícias Magazine, em Portugal, né? Curiosamente, um jornalista americano do Washington Post, nos Estados Unidos, o Tom Schroeder, este livro está traduzido para o português, conseguem encontrá-lo, muito bom. Ele foi acompanhar o Dr. Ian Stevenson a muitas viagens, onde ele ia investigar
ia fazer as suas pesquisas sobre a reencarnação, né? E o jornalista Tom Schroeder escreveu este livro, A Busca de Evidências Científicas da Reencarnação, dizendo que, de facto, o trabalho do Dr. Ian Stevens é de uma seriedade, de um rigor, e, de facto, a reencarnação era a única e a mais plausível explicação para estes casos. Mas a cereja no topo do bolo está nisto que o Ian Stevenson disse na entrevista que deu. Olhem que interessante. Isto é típico de uma pessoa humilde, simples, despretensiosa e de um verdadeiro cientista. Diz ele, está tudo registado em revistas científicas, em monografias, em livros. Não só nas revistas científicas americanas, inglesas, europeias, mas também está tudo catalogado e registado na Universidade da Virgínia, no Departamento de Estudo da Percepção da Consciência Humana. Não é? Além disso, há pessoas que continuam a investigar esta área que consideram-se meus sucessores. Já vamos ver quem. São pessoas competentes que sabem estudar este tipo de fenómenos com todo o rigor e seriedade. Quando ele deu esta entrevista, ele já tinha passado a pasta na Universidade de Virgínia neste departamento, já estava com 80 e tal anos. E quem o substituiu foi um eminente psiquiatra, já falámos aqui nele, o Dr. Grayson, Bruce Grayson. É encorajador saber isso. Quer dizer, ele fez o trabalho, ele sabia que os seus pares, a grande maioria, eram materialistas, mas ele dizia, está aqui tudo feito, investiguem, está tudo registado, está tudo arquivado, está tudo publicado. Agora é a mesma coisa que dizer assim, chegar aqui à beira da mesa, assim, olha, está com fome, está aqui a comida, agora se quiser coma. Mas o facto dela não querer comer não quer dizer que não haja comida, não é? Ou que não haja uma maneira de matar a fome. Lembram-se ao bocado quando eu falava da mulher, disse assim, oh homem, tu estás tolo, tu vais dar cabo da tua carreira. Era professor universitário, era psiquiatra, ganhava um bom dinheiro, fui largar tudo para ir investigar, vais dar cabo da tua carreira. Na universidade onde ele estava, na Virgínia, há pessoas que pensam que eu sou insensato por estar a gastar dinheiro nesta área de pesquisa, disse ele na entrevista. E o mais interessante é que ele ia para a Índia pesquisar e eles diziam-lhe, porquê é que está a gastar tanto dinheiro para vir aqui descobrir aquilo que todos nós sabemos, que a reencarnação existe? Olhem que interessante. E depois na Europa e nos Estados Unidos diziam-se assim, porquê é que gasta tanto dinheiro a investigar algo que sabemos que é impossível, como haver várias vidas? É interessante, não é? De facto, um missionário, seja ele na área da ciência, da teologia, das artes, do que for, né? Da filosofia, nas áreas do conhecimento que existe na Terra, um missionário tem de lutar contra tudo e contra todos. O Dr. Ian Stevenson, era a mulher contra ele, era a universidade contra ele, ia para a Índia dizendo assim, então, mas você está a gastar dinheiro a comprovar coisas que nós sabemos que são assim. Ia para os Estados Unidos, para a Europa, então, mas está a gastar dinheiro a comprovar coisas que não existem. Preconceito científico. E ele fez isso. Fez isso e afirmou em Portugal, uma pessoa racional, se quiser, pode acreditar na reencarnação com base em provas. E numa revista científica, o Jornal das Doenças Mentais e Nervosas, onde ele disse, sim, a reencarnação é uma realidade. E ele não é espírita. De facto. Temos aqui o Dr. Bruce Grayson, que o substituiu quando ele se reformou, e o Dr. Jim Tucker, um pedopsiquiátrica, que o substituiu quando o Dr. Bruce Grayson se reformou. Que agora, neste momento, está no cargo e em breve também se vai reformar e vamos ver quem é que virá substituir. Quem sabe vamos ter uma boa surpresa. E então, porquê é que estamos a falar disto? Porque isto tem tudo a ver com o espiritismo. O espiritismo diz-nos que a vida continua, é possível falar com o mundo espiritual em determinadas circunstâncias, a reencarnação é uma realidade, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados, tudo orientado por uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aquilo que convencionamos chamar Deus. Lembra-se no início, quando as pessoas, aquilo que eu referi, que as pessoas diziam assim,
Mas isso é para gente fraca, é para gente sem cultura, sem instrução. É aquela gente relos do povo, não é? Que eles têm a mania, que são sabichões e coisa. E nós dissemos, não, foram os maiores cientistas do mundo. Se vocês forem às outras 12 palestras que nós já fizemos, vão encontrar dos seres mais notáveis desde meados do século XIX até aos dias de hoje, que investigaram os fenómenos espíritas e que os comprovaram e que deram a cara por eles mesmo sem serem espíritas, né? William Crookes, Camille Flammarion, Charles Richer, o pai da metapsíquica, tantos outros, né? Podem ver depois melhor em casa. O casal Curie, Marie Curie, ganhou 2 prémios Nobel. O marido ganhou um outro prémio Nobel. A filha ganhou um outro prémio Nobel. Não é? Coisa fantástica. Uma mulher fantástica. Vale a pena ler a biografia dela. Não é? Eles fizeram pesquisas com a médium Eusapia Palladino, em Itália. Várias vezes com materializações de espíritos, com fenómenos de materialização, e confirmaram que aquilo era uma realidade. Paul Gibier, Oliver Lodge, Sir Oliver Lodge. Né? Aqui o pai da moderna parapsicologia, Joseph Banksheim, Frederick Myers, o pai da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, a mais conceituada do mundo até os dias de hoje. William James, o pai da psicologia na América. Alfred Russel Wallace, um dos pais da teoria da evolução das espécies. Na área da comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrónicos, temos uma palestra só com isto. Podem ir lá ver, né? Pessoas eminentes, o Hernani Guimarães Andrade, o cientista, o padre François Braun, a nossa diplomata Anabela Cardoso, em Lyon, o Dr. David Fontana e tantos outros, né? Físico, cientista, Russell Targ, Charles Start, Harold Puthoff, engenheiro, Edwin May, físico nuclear, trabalharam na espionagem psíquica para o governo americano durante 20 anos. Na área da reencarnação, né, temos aqui psiquiatras, psicólogos, Guy Playfair, jornalista, Hernani Guimarães Andrade, Erlendo Haraldson, Carlos Ovis, Banerjee, outros cientistas a nível mundial que já falámos também. Raymond Moody Jr., o grande cientista das experiências quase-morte. Peter Fenwick, neuropsiquiatra, um dos mais conceituados hoje em dia. Dean Radin, engenheiro. Konstantin Korotkov. Rupert Sheldrake, biólogo. Ainda há coisa de 15 dias ele apresentou uma nova tese, onde ele demonstra por pesquisas científicas, e ele não é espírita, que os animais, quando morrem, mantêm-se na casa do dono durante 1 a 4 meses, em espírito, que não é espírito, é um corpo espiritual. Só temos espírito quando atingimos a condição de ser humano. Olhem que coisa notável. Saiu na capa do Correio da Manhã, só podia. É uma coisa tão fantástica que o Correio da Manhã pegou naquilo. Mas isso aconteceu com a Amélia. A Amélia tinha um cão, o cão tinha uma casota, e o cão desencarnou, e ela tinha um outro cão, e o cão, durante algum tempo, não entrava na casota. Não foi? Foi. Não entrava na casota. Dizia assim, não, o cão está doido, então tem aqui uma casota. Não entrava porque estava lá o outro. Só que estava psiquicamente. Né? Era impressionante. E estava um calor na altura, e o cão estava ali ao sol, deitado, e não entrava para dentro da casota para se resguardar. Tivemos que mudar outra vez, o canil dele era mais velho, e fizemos a experiência, olha, agora este cão morreu, passamos este para aqui, que é evidente, não é? Não resultou, acabámos por levá-lo para o sítio onde ele estava, porque ele, na casota é que ele entrava, estava deitado. Sim, sim. E é muito interessante que seja um biólogo, um cientista, que estuda os chamados os campos mórficos, né? Que envolvem as espécies, ou grupos de espécies, que é algo que ainda se sabe muito pouco sobre isso, mas que vem afirmar, não, ele investigou, comprovou, porque muitos de nós, quando os animais morrem, às vezes visualizam-nos fugazmente, ou o gato, ou o cão, né, lá em casa, ou por aí fora. Né. Temos aqui o Dr. Manuel Domingos, neuropsicólogo, Dr. Luís Portela, português, o neurocirurgião Eben Alexander III, que esteve morto, praticamente, né, uma experiência de quase morte,
Ele era ateu, graças a Deus, agora tornou-se convicto. Pim van Lommel, na Holanda, né? Bruce Grayson, que eu vos falei agora, que substituiu o Dr. Ian Stevenson. Gene Tucker, que substituiu o Bruce Grayson. Brian Weiss, médico psiquiatra americano, campeão de vendas de livros. Perante esta enormidade, não, estão aqui uma pequenina percentagem, há muitos mais. E seria chato, aborrecido, estar a fazer palestras, mais outras 20 sobre isso. E como é que fica isto? As pessoas dizem assim, no fim da vida, acabou, não há mais caminho. Morto o cão, acaba-se a raiva. Vamos viver, vamos gozar ao máximo, beber ao máximo, drogar-nos, sexo à toa, seja como for, vamos roubar, vamos roubar outro BES, outro BPN, não interessa, que acaba tudo e eu vou de barriguinha cheia. Tola ilusão. Né? Porque o Espiritismo veio-nos demonstrar que a vida continua. E saímos de uma estrada para entrar noutra, né? Continuando a nossa perspectiva. Então, aquilo que Allan Kardec trouxe em 1857, demonstrando que a vida continuava, traz-nos a fé raciocinada. E reparem a comparação entre um cientista da época, 1857, e o Dr. Ian Stevenson, no século XX. Kardec diz, caminhando a par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. E há pessoas que dizem que o Espiritismo está ultrapassado. Ele diz que não. Porque se novas descobertas demonstrarem estar o Espiritismo em erro num ponto, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. É coisa notável. Seriedade científica deste homem, né? E o Dr. Ian Stevenson diz, uma pessoa racional, se quiser, pode acreditar na reencarnação com base em provas. O que quer dizer que há pessoas racionais que não querem. Porque dá trabalho pensar. Tem aqui um pequenino vídeo, 1 minuto, muito interessante. Confesso que eu tenho medo de morrer, e eu acho que a vida acaba aqui. Relaxa, cara, a vida continua. Ah, sim, respeita a tua fé. Se faz bem pra você, né? E eu não tenho. Não é mais só questão de fé. Apesar da minha fé, a vida após a morte agora é uma questão de ciência, e da boa. Como assim? Você tá louco? Duvido. Esse livro aqui, Ciência da Vida Após a Morte, publicado por uma das maiores editoras do mundo sobre o assunto, reúne os últimos 150 anos de estudo sobre a continuidade da consciência após a morte do corpo físico. Tá, qual que é a prova final, então? É que a ciência não trabalha com prova final, né? A ciência trabalha com as melhores evidências disponíveis no momento e para onde que essas evidências estão apontando. É sempre assim. E as evidências apontam para a continuidade da consciência após a morte. Esse livro já foi lançado nas maiores universidades brasileiras, já foi traduzido para inglês, espanhol, alemão e português. E vai ser apresentado agora no Congresso Americano de Psiquiatria em Nova York. Depois de ler esse livro, você vai ter que ter muita fé para achar que a vida acaba aqui. Livro que nós temos aí à venda, ainda alguns, que foi lançado aqui nas Jornadas de Cultura Espírita do Oeste, em Portugal, e também na Fundação Bial e na Universidade Fernando Pessoa, no Porto. É um livro que vem matar o materialismo, vem matar essas ideias de que a vida não continua, porque não há nenhuma evidência científica que demonstre que a vida não continua para além da morte. E há muitas evidências científicas que demonstram que a vida continua. Então é preciso ter fé para acreditar que a vida não continua, porque as outras evidências são superiores, né? E então, amigos, a reencarnação é a chave para decifrar os enigmas da vida, né? Através da reencarnação vão começar a desaparecer os preconceitos, né? Por exemplo, raciais. Preto, branco, mulato, disto, aquilo, daquilo. Vocês já repararam que para fazer uma macumba é preciso uma galinha preta, né? Nunca é uma galinha branca ou uma galinha às riscas, não. Quando alguém não é aquela pessoa mazinha na família, né, como é o caso Amélias, é a ovelha negra.
Não dizem que é a ovelha branca, né? Ou a ovelha castanha. Né? É muito interessante. E isto, temos de dar uma volta a isto. Né? Depois temos também os complexos de ordem sexual. E a consciência da reencarnação, aquilo que o Dr. Ian Stevenson dizia, vem desfazer isso. Porque nós, estudando a reencarnação, estudando o espiritismo, sabemos que o sexo masculino ou o sexo feminino são apenas uma aparência temporária enquanto estamos nesta vida. Na próxima reencarnação eu posso voltar como homem, posso voltar como mulher. O espírito não tem sexo, tem sexualidade. Né? Tem sexo, sim, quando reencarna, dentro da polaridade masculina ou feminina. Com a reencarnação desfazem-se os preconceitos sociais, vejam bem, até no xadrez. Os peões engraçados aqui, o rei e a rainha estão ali. E mesmo até no jogo de xadrez é um jogo, segundo alguns dizem, aqueles mais esquisitos, que é um jogo muito pouco, digamos, diplomata, né? Porque os cavalos andam à força, em L, não podem andar para a frente e para trás, né? E depois vocês já sabem o que é que acontece com o rei e com a rainha, né? E os bispos também têm o seu poder de fora. Quer dizer, é um jogo assim discriminatório, dizem as más línguas que levam isto muito a sério. Depois o respeito pela natureza. Com a reencarnação nós vamos respeitar mais a natureza. Porque se eu sei que eu vou voltar a nascer neste planeta, eu vou fazer tudo por tudo para que quando largar o planeta eu largo o melhor possível dentro daquilo que está ao meu alcance. E também a xenofobia, né? A luta contra as pessoas de outra terra, dos outros países, vai para a tua terra, né? Por aí fora, né? Portanto, temos de aprender que o nosso objetivo é observar, crescer, amar e depois vamos para casa. E então, amigos, isto foi o que estudámos hoje, a reencarnação estudada por Ian Stevenson. Estes são os princípios básicos da doutrina espírita: Deus, imortalidade, comunicabilidade, pluralidade e reencarnação. A nossa bibliografia, quase todos eles do Dr. Ian Stevenson, mais a Gênese, de Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. E terminamos com um videozinho pequenino para fazer refletir da nossa posição no planeta Terra. Você sabe que nós estamos em um universo que tem 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, que é a Via Láctea. E a Via Láctea tem por volta de 250 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol, que é uma estrela anã. E em volta desse Sol, que é o nosso Sol, tem 9 planetinhas, talvez 8, porque estão tirando Plutão do circuito. Um desses planetas, e só um, é a Terra. A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, entre outros 250 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias. Nesse planetinha existe uma coisa chamada vida. A ciência calcula que há já muitos milhões de espécies, já classificou mais de 3 milhões de espécies diferentes. Uma delas é a humana, é a Homo sapiens. Nossa espécie é só uma espécie, entre outros 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 250 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias, num dos universos possíveis. Essa espécie tem agora 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Um deles é você. Quem é você? Quem sou eu? Um indivíduo, entre outros 7 bilhões de indivíduos, de uma única espécie, pertencente a um planeta que é somente um, que gira em torno de uma estrelinha, que está entre 250 bilhões de outras, compondo apenas uma galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias. Por isso, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que posso empinar o nariz?
Quem sou eu para achar que o único jeito de ser humano é como eu sou? Quem sou eu para desprezar outra pessoa e achar que sou superior? Por isso, quando me perguntam, sabe com quem você está falando? Eu falo assim, você tem tempo? Vem aqui que eu explico.